eu vi que saiu notícia, saíram matérias, na verdade, acho que uma matéria no Jornalistas Livres naquela época, e aí que época que é, né? A época da ocupação dos secundaristas nas escolas estaduais. Não teve em São Paulo, teve em vários estados, né? Protestos de estudantes secundaristas. E em Curitiba teve a presença do Arthur Duval, Arthur Mamãe Falei. Na época ele tinha o canal Mamãe Falei só, não era deputado, né? Nem a gente sabia que ele tinha intenção, apesar de supor, né, de se candidatar em algum esquema Steve Bannon, como veio depois a confirmação. E as ocupações estudantis secundaristas no Paraná foram as mais numerosas. O Paraná foi o estado que teve o maior número de escolas ocupadas. E eu acho que isso deve ter chamado a atenção dele, porque a intenção, quando ele veio inicial, era contrapor os motivos dos alunos para estarem ocupando. Então, ele chega no Colégio Estadual do Paraná, em outubro de 2019, usando aquelas técnicas nojentas que o MBL usa. E é preciso eu dizer para você que ele veio de fora, mas o MBL estava aqui, todo o MBL daqui, né, assombrando as ocupações. Nós tínhamos um grupo de advogadas e advogados apoiando os estudantes e as estudantes nas decisões deles e orientando juridicamente. E, não raro, nós tínhamos que mobilizar toda uma rede de proteção que foi criada em torno da ocupação por pessoas solidárias para se deslocarem até as escolas, porque o MBL estava na madrugada ou à noite aterrorizando os estudantes. Então, eles juntavam aquelas caixas de ovos com 30 ovos, faziam pilhas daquilo, e muitas vezes iam para os colégios jogar ovos dentro da ocupação. Então, esse movimento dos MBLs daqui deve ter chamado a atenção do Arthur Moleduval, que vem de fora, entra com o Renan, que ele estava acompanhado do Renan também, já nesse dia, e começa a usar aquelas técnicas de estelionatário, que a gente no direito conhece muito bem, né? Que é você pergunta para a pessoa não tem tempo de pensar, quando vê, já caiu no golpe, a hora que ela consegue se afastar 2 minutos daquela montoeira de pergunta, aí que ela consegue pensar. Então, ele chegava para os estudantes e ficava, você deixaria o MST entrar na sua casa? E perguntava, os estudantes ficavam, obviamente, assim, e ele postava no canal dele dizendo que eram burros, que não sabiam porque estavam ocupando, toda essa técnica. Nesse dia, ele deu a conhecer também para os estudantes uma técnica que era muito utilizada pelo MBL, e a gente tem notícia que o Jair Bolsonaro e os seus filhos também utilizavam antes, inclusive, dele ser presidente. Que eles, nos aeroportos, eles, com a câmera desligada, provocavam alguma pessoa, aí ligavam a câmera, filmavam a reação e expunham a pessoa na rede dizendo que a pessoa era violenta, né? Ou alguma coisa assim, agressiva. E ele usou dessa técnica o tempo todo nesse dia, porque ele, segundo o relato, o depoimento da estudante em juízo, inclusive, ele pausava o filme, nessa hora ele fazia provocações sexuais verbais, do tipo, todas vocês aqui são gostosas, são bonitas, se vocês quiserem me beijar, é só chegar que eu beijo todas, você é muito gata, você é muito bonita, não quer me dar um beijo, com a câmera pausada. E aí, quando vinha a reação, porque tinha estudantes ali, tinha advogados ali que apoiavam a causa, que estavam naquela tarde, né? E se bobear, tinha até professores também que estavam ao redor da situação. Então, quando essas pessoas vinham para cima dele para ele parar de fazer aquilo, ele ligava a câmera. E aí, ele tem 2 vídeos no canal dele que ele tem os recortes desses momentos em que ele ligava a câmera e as perguntas imbecis que ele fazia, né? Dizendo que apanhou aqui, que foi agredido e que foi parar dentro de uma delegacia. A verdade é que do lado do Colégio Estadual do Paraná tinha a antiga delegacia da mulher. Naquela tarde, a Polícia Civil no Paraná em greve, né? Os estudantes, é muito importante dizer isso, Gisele, eles tinham combinado de não usar celulares nas ocupações. Então, eles deixavam os celulares, a maioria deles, todos os celulares numa caixa.
E aí, quando depois, eu já vou chegar lá, ele vai a juízo, ele diz que impossível não ter nenhum filme. Eu era uma celebridade. Tinham 50 celulares me filmando. Não tinha. Eles nem sabiam quem ele era na realidade. Depois, quando ele estava lá, que eles foram checar. Então, do nada, de repente, ele passa a mão no seio, na lateral, em direção à cintura de uma estudante de 17 anos. E assim, a mais reservada, a mais tímida, né? A que menos se expressava, enfim. E todo mundo que viu aquilo, nesse momento, parte para fazer aquela corrente que todo mundo dá as mãos, ela até relata isso no depoimento dela também, e empurra ele para fora do colégio. E aí ele filma aquilo, entra na delegacia, e aí a menina espera, né, a irmã chegar, que a irmã era maior, o advogado que estava lá, um dos advogados que estava lá, acompanhou, e vai para a delegacia da mulher pedir para lavrar o BO. E ele entra na delegacia, se dizendo agredido, que ele também queria fazer um BO. E de dentro da delegacia, ele fica transmitindo ao vivo. Só que esse vídeo a gente viu no dia, ele retirou. E se alguém baixou, eu até peço que envie aí para a gente. Porque, assim, era uma coisa absurda o que ele fazia de dentro da delegacia. Ele começou a expor uma situação na qual eu estou sendo falsamente acusado de um estupro que eu não cometi. Tem uma menina fazendo uma falsa denúncia de estupro contra mim. E isso, a gente pode ver no print que foi colocado na matéria do Biomundo, quem teve interesse foi ver no Facebook dele, gerou muitos views, muitos compartilhamentos e muitas ameaças nos comentários. Que tinha que falsa comunicadora de crime tinha que morrer e por aí vai. Só que até esse momento ninguém sabia quem era, né? Só era uma estudante. De fato, Gisele, lá na delegacia, o advogado que a acompanhava, considerando que a legislação já vigente dizia que para ter estupro, quando se tratava de menor, não gosto desse termo, né? De menor de 18, de adolescente, não precisava conjunção carnal, bastava o ato libidinoso, fez menção de capitular o crime como estupro. Até na ocasião, a gente trocou uma ideia, ele me ligou, estava no escritório, eu falei que não seria o caso, e a estudante disse que não também. E vocês viram no trecho do BO que foi publicado, não tem nenhuma capitulação de estupro ali. A autoridade policial que estava no local capitula o boletim como importunação ofensiva ao pudor, que na ocasião, em 2016, era um delito era uma contravenção penal, menos que um delito de menor potencial ofensivo. E aí, quando a gente noticia isso para a promotoria da vara de infrações penais contra crianças e adolescentes, a promotora diz não. De fato, isso daqui é uma contravenção penal, é importunação ofensiva ao pudor, é um crime de contravenção, vai para o juizado especial criminal. E a questão foi remetida para o juizado, só que jamais foi um processo, não chegou a ser um processo penal. Foi um termo circunstanciado, que é tipo um inquérito no juizado especial criminal. E, nesse momento, a estudante estava exausta, Gisele. Ela já não aguentava mais, porque descobriram que era ela. Ela relata depois, na ação dele, em depoimento na justiça, no juizado civil, quando ele foi pedir indenização para ela relata que ela passou a sofrer todo tipo de bullying dentro do colégio. Por quê? Porque as ocupações eram muito polarizadas, né? Quem se lembra vai saber que tinha uma parte da comunidade a favor, uma parte contra, e as autoridades, o governador Beto Richa, à época, estimulando, através de seus secretários de educação e tudo mais, violência, inclusive contra os estudantes. Era um momento muito difícil. E esses estudantes que já se opunham e ameaçavam quem estava na ocupação começaram a praticar um bullying terrível com ela. Então, ela relata chorando que a mãe não queria mais que ela fosse para o colégio, que a mãe chorava muito e pedia perdão para ela. E ela diz assim: mas por que, mãe? Que culpa você tem? E eu soube agora há pouco, através dela, que o pai, que tinha morrido um tempo antes,
nunca foram pai presente na vida delas. Então, ela foi criada praticamente sozinha por essa mãe, né? Ela e a irmã. Então, são 3 mulheres que começaram a sofrer imensamente com toda essa situação, Gisele. No criminal, foi arquivado, porque ela não teve energia para contrapor, buscando provas e tudo mais. Ela estava exausta. Depois, eu soube mais tarde, através desse vídeo, entrevista que os jornalistas livres fizeram à época, com uma estudante que era maior, e por isso aparece o rostinho dela e tudo, que ela foi, inclusive, ameaçada, e ameaçaram a família dela. Né? A técnica do MBL é essa. Eles expõem nos canais de grande repercussão, grande número de seguidores, e os seguidores ameaçam.